Você sabia que às vezes uma ideia brilhante pode fracassar não porque é ruim, mas porque chegou antes da hora certa? Imagine investir tudo o que você tem em um projeto revolucionário, algo que pode mudar completamente o seu setor, e mesmo assim, falhar. Foi exatamente isso que aconteceu com o Bugatti EB110, um carro tão avançado que parecia saído de um filme de ficção científica. Mas por que ele fracassou? Será que o mercado não estava pronto? Ou foi apenas uma questão de timing errado? Hoje você vai descobrir a incrível história do Bugatti EB110, o supercarro que prometia ser o futuro, mas acabou sendo esquecido, até se tornar um ícone cult. Prepare-se para entender como uma das marcas mais luxuosas do mundo enfrentou o auge, a queda, e deixou uma lição poderosa sobre o alinhamento entre inovação e mercado. A Bugatti, uma das marcas mais icônicas do mundo automotivo, nasceu no início do século XX pelas mãos de Ettore Bugatti, um gênio visionário que criou carros luxuosos e rápidos. Mas como muitas empresas lendárias, a Bugatti não sobreviveu aos altos e baixos do mercado, encerrando suas operações em 1952. Quase 4 décadas depois, Romano Artioli, um empresário italiano apaixonado por carros, decidiu trazer a marca de volta à vida. Em 1987, Artioli adquiriu os direitos da Bugatti e traçou um plano ambicioso: criar um carro que não só honrasse o legado da marca, mas que também fosse o mais avançado tecnologicamente do mundo. Mas por que ele escolheu justamente essa época para ressuscitar a Bugatti? Os anos 80 e 90 foram marcados por uma explosão no mercado de supercarros. Lamborghini, Ferrari e Porsche competiam ferozmente para lançar modelos cada vez mais rápidos e luxuosos. Artioli viu uma oportunidade de posicionar a Bugatti como a líder absoluta dessa corrida tecnológica. Ele construiu uma nova fábrica na pequena cidade de Campo Galliano, na Itália, um verdadeiro templo da engenharia automotiva. Artioli não estava apenas criando um carro. Ele estava tentando redefinir o que significava ser um supercarro. Mas o que ele talvez não tenha previsto era que o sucesso de um produto não depende apenas de ser inovador. Fatores como timing, preço e percepção de mercado seriam obstáculos gigantescos no caminho da Bugatti. E assim, com um time de engenheiros de elite e um orçamento colossal, o palco estava montado para a criação do Bugatti EB110, o carro que prometia ser um marco na história automotiva. Em 1991, o mundo finalmente conheceu o Bugatti EB110, e ele parecia ter saído diretamente de um laboratório de alta tecnologia. Com um design futurista assinado pelo renomado arquiteto automotivo Marcello Gandini, o EB110 não era apenas bonito, ele era um monstro tecnológico que fazia os concorrentes parecerem antiquados. No coração desse supercarro estava um motor V12 de 3,5 litros, equipado com 4 turbocompressores, uma inovação que praticamente não existia em outros carros da época. Esse motor era capaz de produzir 560 cavalos de potência, permitindo que o EB110 atingisse uma velocidade máxima de impressionantes 342 km/h e acelerasse de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos. Além disso, o EB110 foi um dos primeiros supercarros a contar com tração integral, algo que proporcionava controle sem precedentes para um carro de alto desempenho. A Bugatti usou materiais avançados como fibra de carbono e alumínio, reduzindo drasticamente o peso do carro sem comprometer a segurança ou a rigidez estrutural. O interior do EB110 era igualmente impressionante. Ele combinava luxo absoluto, com bancos de couro feitos à mão e detalhes em alumínio escovado, com recursos tecnológicos que poucos carros ofereciam na época, como um painel de instrumentos digital. Era como dirigir um foguete, mas com o conforto de um carro de luxo. Mas havia um problema. O preço do EB110 era exorbitante. Com um valor que ultrapassava os $500 mil, o equivalente a mais de $1 milhão hoje, ele estava fora do alcance até mesmo da maioria dos milionários.
Outro detalhe curioso: embora o carro fosse tecnologicamente superior, seu design dividia opiniões. Enquanto alguns o consideravam uma obra de arte, outros achavam que ele era um pouco quadrado, em comparação com os modelos mais agressivos da Ferrari e Lamborghini. Ainda assim, o EB110 provou que a Bugatti estava disposta a arriscar tudo para entregar algo jamais visto antes. Ele não era apenas um carro, ele era uma declaração de que o futuro havia chegado. Porém, mesmo com todo esse arsenal de tecnologia e luxo, as vendas começaram a tropeçar. E isso nos leva ao próximo capítulo, o momento em que o sonho começou a desmoronar. Mesmo sendo um feito impressionante de engenharia, o Bugatti EB110 enfrentou uma dura realidade. O mercado não estava preparado para ele. Não importa o quão avançado ou inovador um produto seja, se ele não conseguir se conectar com o momento certo, está fadado ao fracasso. E foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro, o contexto econômico dos anos 90 foi um golpe devastador. Uma recessão global atingiu em cheio o mercado de luxo. Muitos dos potenciais compradores do EB110, milionários e colecionadores, começaram a pensar duas vezes antes de gastar fortunas em carros esportivos. O timing era péssimo. Enquanto o mundo se recuperava economicamente, o EB110 já enfrentava dificuldades para justificar seu preço altíssimo. Além disso, o carro foi lançado em meio a uma mudança no mercado de supercarros. Modelos da Ferrari, Lamborghini e Porsche estavam dominando as manchetes e capturando o desejo dos entusiastas. Esses concorrentes tinham décadas de prestígio contínuo e estavam lançando carros mais acessíveis e, para muitos, mais desejáveis. Por outro lado, a Bugatti era vista como uma marca revivida, e o público ainda não tinha a mesma conexão emocional com ela. Outro fator crucial foi o preço do EB110. Custando mais de $500 mil, ele era um dos carros mais caros do mundo. Mesmo para os padrões de supercarros, isso era algo extremo. E embora o EB110 fosse tecnologicamente avançado, o mercado ainda não estava disposto a pagar tanto por inovação, especialmente quando outras marcas ofereciam algo quase tão bom por muito menos. Mas o golpe final veio de dentro. Apesar de todo o brilho do carro, a Bugatti estava enfrentando problemas financeiros. O custo de desenvolvimento do EB110 foi altíssimo e as vendas não conseguiam compensar esse investimento. Além disso, Romano Artioli tinha apostado pesado em outro empreendimento, a compra da marca Lotus, que drenou ainda mais os recursos da Bugatti. Esses problemas culminaram em uma crise financeira insustentável. Em 1995, apenas 4 anos após o lançamento do EB110, a Bugatti foi à falência, encerrando uma história que parecia promissora, mas que foi brutalmente interrompida. O fracasso do EB110 foi um golpe para os fãs da marca e para a própria Bugatti. Mas como toda grande história, havia uma segunda chance no horizonte. Isso nos leva ao próximo capítulo, como o legado do EB110 moldou o futuro da Bugatti e dos supercarros modernos. Embora o Bugatti EB110 tenha marcado o fim do sonho de Romano Artioli, ele também deixou um legado profundo que moldaria o futuro dos supercarros e da própria Bugatti. O EB110 não foi esquecido. Pelo contrário, ele foi reconhecido mais tarde como um dos carros mais inovadores e icônicos da sua época, servindo de inspiração para uma nova era de supercarros. Após a falência da Bugatti em 1995, o destino da marca parecia incerto. No entanto, poucos anos depois, o grupo Volkswagen adquiriu a Bugatti com o objetivo de restaurar seu prestígio global. A influência do EB110 nesse renascimento não pode ser subestimada. Ele mostrou que a Bugatti era capaz de criar algo único, extremamente avançado e, mais importante, ousado. Com essa inspiração, o grupo Volkswagen começou a trabalhar em um novo modelo que carregasse a essência do EB110,
mas com um posicionamento de mercado mais bem planejado. O resultado? O Bugatti Veyron, lançado em 2005, um supercarro que quebrou todos os recordes. Mais de 1.000 cavalos de potência, velocidade máxima superior a 400 km/h e um preço que refletia luxo e exclusividade. Muitos dos conceitos pioneiros do EB110 foram refinados e integrados no Veyron. A obsessão com a velocidade, a aplicação de materiais ultra-leves e a combinação de luxo e performance podem ser diretamente atribuídas ao DNA do EB110. Mesmo o motor do Veyron, um W16 com 4 turbocompressores, era, de certa forma, uma homenagem ao motor revolucionário do EB110. Além disso, o EB110 se tornou um ícone cult entre colecionadores e entusiastas. Com apenas 139 unidades produzidas, ele se tornou extremamente raro e valorizado. Hoje, exemplares do EB110 alcançam cifras milionárias em leilões, e sua história é contada como um exemplo de visão à frente do tempo. Mas o impacto do EB110 vai além da Bugatti. Ele provou para a indústria que a inovação extrema é possível, mesmo que o mercado não esteja pronto. Ele inspirou outras marcas a pensarem grande e a experimentarem com tecnologias ousadas, algo que se reflete na evolução dos supercarros ao longo das últimas décadas. Por fim, o EB110 deixou uma lição importante. A inovação é essencial, mas o timing e a conexão com o mercado são igualmente cruciais. Mesmo o melhor dos produtos precisa de um público preparado para recebê-lo. E isso nos leva ao capítulo final, onde exploraremos a grande lição que o EB110 nos ensina sobre inovação e o mercado. O fracasso do Bugatti EB110 é uma história que vai além do mundo dos carros. Ele nos ensina algo fundamental sobre inovação. Mesmo as ideias mais brilhantes precisam estar alinhadas com as demandas do mercado e o momento certo para prosperarem. O EB110 foi um marco de engenharia, combinando tecnologia de ponta, design futurista e um nível de exclusividade que poucos carros poderiam igualar. Mas como vimos, ele foi lançado em um momento econômico desfavorável, com um público que ainda não valorizava plenamente o que ele tinha a oferecer. Essa desconexão custou caro, tanto para Romano Artioli quanto para a Bugatti. Essa história é um exemplo clássico do conceito de estar à frente do seu tempo. O mercado, muitas vezes, não está pronto para algo novo, mesmo quando esse algo é revolucionário. E isso não se aplica apenas a carros. Ao longo da história, vimos inúmeros produtos e ideias brilhantes que fracassaram por chegarem cedo demais. Um exemplo conhecido é o Apple Newton, o precursor dos tablets modernos, lançado pela Apple em 1993. Ele era tecnologicamente impressionante, mas o mercado simplesmente não estava preparado para a ideia de um computador de bolso. Décadas depois, o iPad, um produto baseado no mesmo conceito, se tornou um sucesso absoluto. O mesmo vale para o EB110. Hoje, quando olhamos para ele, é impossível não reconhecê-lo como um dos supercarros mais impressionantes de sua época. Mas na época de seu lançamento, os consumidores não conseguiam justificar o preço ou entender o valor de toda aquela tecnologia. E você, está trabalhando em uma ideia que parece à frente do seu tempo? Será que é o momento certo para lançá-la? Ou seria melhor esperar entender o mercado e ajustar o timing? Essas são perguntas cruciais que qualquer inovador ou empreendedor precisa se fazer. A história do Bugatti EB110 é uma mistura de ousadia, inovação e aprendizado. Embora tenha fracassado comercialmente, ele pavimentou o caminho para o renascimento de uma das marcas mais icônicas do mundo automotivo e provou que até mesmo os erros podem se transformar em grandes lições. E se eu te dissesse que não foi só a Bugatti que enfrentou momentos de crise e ressurgiu das cinzas? A Volkswagen, a gigante por trás do renascimento da Bugatti, também passou por um dos maiores escândalos da história da indústria automotiva. Mas aqui está a surpresa. Em vez de cair,
Ela deu a volta por cima e reescreveu sua história de um jeito que ninguém esperava. Quer saber como uma empresa pode superar uma crise que parecia impossível de resolver? Assista ao nosso último vídeo. Volkswagen: Como superar escândalos e reescrever uma nova história. Essa história vai te mostrar que até os maiores erros podem se transformar em oportunidades, mas apenas para aqueles que sabem agir na hora certa. Clique agora e descubra como a Volkswagen virou o jogo. Não perca! Se você gostou dessa história e quer ouvir mais sobre como outras inovações moldaram o mundo, seja no mercado de carros, tecnologia ou negócios, inscreva-se no canal e ative as notificações. E claro, deixe nos comentários: você acha que o EB110 foi um fracasso ou apenas um visionário fora de sua época?